Irmãos, abramos nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Irmãos, no dia 13 de outubro de 1972, começou uma das maiores histórias de superação que a humanidade já viu. Um avião com 45 pessoas. Nesse avião estavam também todo o time uruguaio de rugby, o time Old Christians Club. Esse avião caiu na Cordilheira dos Andes. Estava saindo de Montevidéu, no Uruguai, indo para Santiago, no Chile. Teve um problema, caiu na Cordilheira dos Andes e muitos morreram imediatamente na queda. Mas muitos sobreviveram depois da queda. E esses sobreviventes ficaram isolados numa altitude de 4.000 metros, cobertos de neve, com riscos constantes, diários de avalanche, tempestades, escuridão, um frio muito abaixo de zero. Ficaram ali durante 72 dias. 72 dias. Quando o resgate chegou para buscá-los, apenas 16 estavam vivos. Essa história foi contada em vários livros, vários filmes, e o filme mais recente que conta essa história se chama Sociedade da Neve, na Netflix. Esse filme nos mostra como é que eles sobreviveram por mais de 2 meses em uma situação extremamente caótica. Primeiro, não adiantava se desesperar. Eles sempre acalmavam uns aos outros, através da amizade, das palavras, do apoio. Era preciso ter calma. Depois, eles sempre cuidavam uns dos outros. Aqueles que estavam mais debilitados, com mais sede, com mais fome, aqueles que adoeciam, que estavam feridos por causa da queda do avião, eles eram protegidos por aqueles que estavam em melhores condições físicas e emocionais também. Foram 2 desses, que estavam em melhores condições de saúde, que resolveram sair para procurar ajuda. Depois de todos esses dias, eles andaram durante 10 dias ao longo da Cordilheira dos Andes, procurando algum vilarejo, alguma aldeia, algum lugar onde eles pudessem pedir ajuda. Foram 10 dias até encontrar quem pudesse chamar o resgate. Irmãos, quando nós estamos diante de situações extremas assim, quando nós estamos diante do fim, como é que nós reagimos? Como é que nós reagimos a uma situação tão extrema, tão complicada, tão adversa? Quando nós estamos, ou parece que estamos perto do fim de todas as coisas. É isso que nós vamos entender nesse texto de 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Ele nos mostra isso, como nós devemos viver diante do fim. Leia junto comigo o texto. Essa é a palavra de Deus, ouça com fé. Não é um livro qualquer, é a palavra inspirada do Senhor. E ela diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz a partir dela. Ó Deus, que neste momento o Teu Espírito nos ilumine o nosso entendimento, fale aos nossos corações, corrija nossos comportamentos, esclareça a nossa mente acerca de como devemos viver enquanto somos peregrinos neste mundo.
Nos ajuda, Senhor, a honrar aquilo que nós recebemos de Ti, a nossa salvação, a honrar o Teu nome com as nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda a compreender bem esse texto. Nos livra das distrações que tanto a nossa carne como o diabo vão tentar contra nós nesse momento. E nos ajuda, ó Deus, a ouvir a voz do nosso Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão Veto. Irmãos queridos, o capítulo 4 de 1 Pedro nos dá recomendações bíblicas de como viver para a glória de Deus. Nós ouvimos na semana passada o primeiro trecho desse capítulo, dos versos 1 a 6, e nós entendemos como armar o nosso pensamento para enfrentar a perseguição do mundo. Como viver de um modo que nós possamos enfrentar a perseguição que o mundo impõe contra os crentes. O mundo vai ser julgado de acordo com suas obras. E nós devemos ter isso em mente, porque as nossas obras também serão julgadas, mas nós seguimos a Cristo. E nos versos 7 a 11, a ideia de ter o pensamento armado permanece. Mas agora nós temos aplicações práticas de como viver para a glória de Deus, porque Cristo está para voltar em breve. É isso que ele começa dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. Cristo está para voltar, irmãos, em breve. E essa é a ideia de Pedro. Ele quer consolar os crentes, incentivá-los a viver como quem espera a vinda de Cristo. Porque todo o sofrimento deste mundo, todo o sofrimento que esses peregrinos estão enfrentando, está com hora e dia marcado para acabar. Eles estão apenas esperando a vinda de Cristo para terem o seu fim. Todos os sofrimentos vão acabar. E é isso que Pedro quer que os peregrinos entendam. Nós entendemos nesse texto, irmãos, como a expectativa da volta de Cristo molda o comportamento do peregrino. Como é que a expectativa de ter a vinda de Cristo às portas molda o comportamento dos seus seguidores, moldam o comportamento dos cristãos que ainda estão neste mundo, deste lado da eternidade. Nós aprendemos essa verdade nesses versículos, que peregrinos vivem aguardando a volta de Cristo. Peregrinos vivem aguardando a volta de Cristo. Mas como é que peregrinos devem viver, irmãos, enquanto aguardam essa volta? Como é que nós devemos viver neste mundo enquanto aguardamos a volta de Cristo? Nós vamos responder essa pergunta em 3 partes hoje. E a primeira parte, é a primeira forma de viver, é vivendo uma espiritualidade saudável. Peregrinos esperam a volta de Cristo vivendo uma espiritualidade saudável. Isso está no versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Nesse versículo, irmãos, Pedro repete a ideia que ele traz lá no capítulo 1, no versículo 13, de ser sóbrio neste mundo. Isso nos lembra até daquilo que nós conversamos aqui no Café com Palavra, sábado passado, né? Nós conversamos sobre a sobriedade, sobre como nós vivemos uma vida cristã equilibrada. E aqui, Pedro diz que os peregrinos devem ser criteriosos e sóbrios. Irmãos, ser criterioso, aqui nesse texto, é literalmente ter uma mente sã, ter uma mente clara. É a mente de quem tem clareza, de quem não é levado pelo pânico, de quem não é levado pelo caos, de quem não é levado pelo descontrole emocional, pelas paixões deste mundo. Ser criterioso é o oposto de estar descontrolado, é o oposto da instabilidade emocional. Isso é alguém criterioso, é alguém que é capaz de julgar, de refletir acerca dos critérios, das circunstâncias. Já ser sóbrio, irmãos, é sinônimo de ser vigilante.
é alguém atento, é ser alguém que não se deixa embriagar, que não se deixa confundir, é alguém que se mantém acordado, que se mantém alerta. Esse alguém que é sóbrio é alguém que necessariamente não está entorpecido, não está enganado, desatento, desligado, mas está preparado para agir. Ser sóbrio é estar em uma postura de ação. Em outras palavras, irmãos, vou usar uma ilustração aqui, para que a gente possa entender o que é ser criterioso e o que é ser sóbrio. Em outras palavras, ser criterioso é fazer a manutenção do carro. Quem faz a manutenção do carro é criterioso. Antes de sair, confere o óleo, confere como é que está a água do radiador ou aditivo, confere como é que está os freios, se o step está ok. E isso é ser criterioso. Ser sóbrio é conduzir o volante com atenção, é conduzir o volante de uma forma correta, de uma forma atenta, estar firme, com as mãos firmes no volante e estar atento ao trânsito. Essa é a diferença entre ser criterioso e ser sóbrio. O criterioso é alguém que se prepara antes, é alguém que pensa antes. O sóbrio é alguém que não dirige alcoolizado, que não dirige com sono, porque ele não pode perder o controle. Quem tem sobriedade não perde o controle. Quem é criterioso se prepara antes. E Pedro conecta isso aqui à capacidade de orar. Ele diz que nós devemos ser criteriosos e sábios para podermos orar. Irmãos, isso aqui é muito lógico, porque os peregrinos eram perseguidos por todos os lados. Onde eles estavam espalhados, em todas as regiões do Império Romano, onde eles estavam espalhados, havia perseguição contra eles. Havia gente querendo impedir os peregrinos de confiarem em Cristo, de adorarem a Cristo, de se reunirem em nome de Cristo. Eles eram perseguidos e isso poderia deixá-los desesperados. Isso poderia deixá-los em pânico, tomados de preocupação, tomados de angústia. E quando você está assim, você fica mais vulnerável. Você fica mais vulnerável aos pecados. Você fica mais vulnerável a falsas doutrinas. Você fica mais vulnerável a palavras enganadoras. Então Pedro deseja que os peregrinos não fiquem fragilizados pelo que está acontecendo lá fora. Pedro deseja que os peregrinos continuem criteriosos, continuem sóbrios. Para isso, eles precisam orar com conteúdo. Eles precisam orar com emoções. E eles precisam orar com propósito. Ter uma vida de oração. Não é orar com emocionalismo barato. Não é orar buscando movimentos estranhos ao Espírito Santo ou exaltando a si mesmo. Para orar, irmãos, é preciso saber a quem se está orando. Pedro deseja que os peregrinos tenham esse tipo de vida de oração. Uma vida de oração consciente. Uma vida de oração atenta. Não uma vida de oração enganada pelas circunstâncias, tanto de fora como de dentro deles. Eles precisam orar com atenção, com convicção. E tudo isso porque o fim de todas as coisas está próximo. Essa é a primeira frase desse trecho. Porque o fim de todas as coisas está próximo, é preciso estar alerta. É preciso estar atento. É preciso não se deixar embriagar. Pedro está se referindo, irmãos, com certeza, à segunda vinda de Cristo. E essa segunda vinda de Cristo não será para redimir, não será para resgatar, não será para um novo sacrifício, para que novos pecadores creiam e sejam salvos. Ele já fez isso uma vez, de uma vez por todas. A segunda vinda de Cristo é para julgar. Ele vai resgatar apenas aqueles que são seus, apenas aqueles que creram nesta mensagem, apenas aqueles que creram no Evangelho. Os demais, os que não creram, terão a justiça por aquilo que viveram, terão a justiça pelo seu pecado. Não foram cobertos com o Evangelho, não foram cobertos com o sangue de Cristo e serão condenados. Então, Pedro deseja que os crentes estejam alertas, atentos, acordados, orando constantemente. É isso que Pedro deseja.
Por isso eu preciso até usar esse tom na pregação. Porque esse texto aqui é um texto que busca alertar os crentes, que busca despertar os crentes para uma vida cristã ativa, para uma vida cristã constante, equilibrada, intensa, verdadeira. Ele deseja que os crentes, irmãos, não se deixem enganar por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Não se deixem confundir. E a maneira, irmãos, de não cair nessas tentações, a maneira de não cair no desespero, toda vez que muda de presidente, toda vez que muda de governador, toda vez que acontece um ataque de um país a outro, toda vez que acontece um ataque cibernético, que uma nova inteligência artificial surge, é vivendo uma vida de oração equilibrada, é vivendo uma espiritualidade saudável, uma vida espiritual saudável, é caminhar com Cristo. Só assim nós nos mantemos sóbrios, nós nos mantemos criteriosos, nós nos mantemos atentos. Agora, irmãos, o verbo aqui, sejam, está no imperativo. O que é que isso significa para a gente? Que a ordem bíblica, para nós sermos criteriosos e sóbrios, é urgente. É uma ordem urgente, é um alerta urgente. O que Pedro quer dizer aqui é que não há tempo para amadurecer. Não há tempo para deixar para amanhã. Pedro está dizendo que isso exige uma situação, é uma situação que exige prontidão imediata. É hora de abrir os olhos, de acordar para a vida, de acordar para a vida cristã. O fim de todas as coisas não está distante. O fim de todas as coisas está próximo. Está para acontecer agora. Cristo vai voltar. Cristo vai determinar o fim de todas as coisas. Por isso é preciso estar alerta, acordado. Esse é um alerta urgente para começar agora. Não há mais tempo a perder. É isso que Pedro está dizendo, irmãos. No Café com Palavra que nós tivemos aqui, o pastor Igor citou a piedade do Dr. Russell Shedd. Alguém lembra disso? Ele falou sobre a piedade do Dr. Russell Shedd e ele disse do testemunho da filha do Dr. Russell Shedd. Nas palavras dela, eu só sei que o meu pai peca porque a Bíblia diz que ele peca, porque eu mesma nunca vi. Foi isso que ela disse acerca de seu pai. E ao ser perguntado, já no fim de sua vida, se ele teria feito alguma coisa de diferente, ele pensou e respondeu, eu teria orado mais. Dr. Shedd poderia ter respondido, dar mais aulas, escrever mais livros. Ele escreveu muitos livros, ele fundou as edições Vida Nova, das principais editoras evangélicas do Brasil. Mas ele disse, eu queria ter orado mais. Eu queria ter orado mais. A oração, irmãos, é a expressão do nosso anseio por Deus. Orar calibra a nossa espiritualidade. Orar nos livra da tentação de depender do nosso próprio intelecto, da nossa própria interpretação deste mundo, de depender da nossa própria experiência de leitura, de estudo, ou mesmo de vida. Orar nos coloca diante do trono de Deus e nos faz depender de sua graça. Isso equilibra o nosso coração, isso equilibra a nossa alma. Mas orar, irmãos, não é uma opção. Orar não é uma alternativa. Orar é um dever. Orar é uma disciplina do crente. Orar, irmãos, é um dever e uma disciplina, porque principalmente é uma necessidade. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar com o nosso Deus. Nós precisamos andar diante dele mesmo. Precisamos orar. Nossa alma precisa disso. Nós somos chamados a orar imediatamente pelo apóstolo Pedro. E a orar com clareza daquilo que nós estamos pedindo. E ter uma atitude firme. E é essa atitude, irmãos, essa atitude diante de Deus, que nos conduz à saúde espiritual. Que nos conduz a uma postura madura.
a uma postura autêntica diante deste mundo. Há cristãos amadurecidos. Por isso, irmãos, é lamentável que no meio da igreja de Cristo, nós ainda percamos tanto tempo com atitudes e posturas infantis, imaturas, egoístas. Porque a missão do Senhor, irmãos, é urgente. O fim de todas as coisas está chegando. E por causa disso, não há tempo a perder com coisas que nos atrasam. Com posturas que nos atrasam, que atrasam a missão, que atrasam o nosso crescimento em discipulado, que atrasam o crescimento do nosso irmão. Porque são essas coisas que o diabo ama incentivar no meio do povo de Deus. Porque isso nos tira o foco do que é central. Isso nos tira o foco do que é principal, que é a missão. E nos faz olhar para pormenores, para detalhes que nos desgastam, que nos cansam. Detalhes que nos desanimam. Porque, irmãos, tem gente precisando conhecer a Cristo em Mamanguape. Tem gente precisando conhecer a Cristo em Rio Tinto, no Vale. Gente na nossa igreja, como em todas as igrejas, precisando superar pecados. Gente que precisa beber da água da vida. E nós somos as tubulações que levam essa água da vida a essas casas. Somos nós que levamos o evangelho uns aos outros. Nós conduzimos os sedentos até o poço que nós estamos bebendo. Nós estamos bebendo da água da vida, que é Cristo. E nós precisamos trazer mais gente para beber dessa água, porque essa água não acaba. E essa água sacia a sede do pecador desesperado. Mas se nós perdermos nosso tempo com tolices, com comportamentos e atitudes e pensamentos infantis, egoístas, nós vamos atrasar essa caminhada. Nós vamos atrasar esse crescimento. Nós vamos tampar o poço. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos estar alertas, dispostos, em espírito de oração, se nós queremos glorificar a Deus como peregrinos. Amém, irmãos? Segundo esse texto, então, irmãos, a primeira forma de esperar a vinda de Cristo é vivendo uma espiritualidade saudável. E a segunda maneira com que os peregrinos vivem, esperam Jesus voltar, é amando intensamente os irmãos. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 13, aquele maravilhoso capítulo em que ele fala sobre o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, antes desse versículo, ele diz, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, porque ele havia falado dos dons espirituais no capítulo 12. E existe algo ainda maior do que os dons espirituais. É a mesma coisa que Pedro está dizendo aqui. Pedro diz que, acima de tudo, amem muito uns aos outros. Existe uma urgência, irmãos, em ter equilíbrio. Existe uma urgência no crescimento espiritual. Existe uma urgência em viver uma vida espiritual saudável. Mas existe algo que é ainda mais importante. É o amor. Isso é ainda mais importante. A NAA nos diz, como nós lemos aqui, tenham muito amor uns para com os outros. E a versão Almeida Revista e Atualizada, a mais antiga, a famosa ARA, ela nos diz assim, tende amor intenso uns pelos outros. Ter muito amor, como a NAA diz, é a mesma coisa que ter um amor intenso. Eu já falei aqui em outras oportunidades, e eu preciso repetir agora. O crente ama, e ama com vontade. O crente ama com interesse. O crente ama com intencionalidade. Essa expressão, muito amor, que Pedro usa aqui, pode ser traduzida literalmente como amor fervente. Tem um amor fervente uns pelos outros.
ou tenham um amor fervoroso. Amem fervorosamente uns aos outros. Pedro está falando aqui, irmãos, da intensidade do amor. Ele não está falando apenas da atitude de amar, mas do sentimento também de amar. Amar é agir. Amar é fazer, mas amar também é sentir. Amar também é sentir. E esse amor precisa ser vivido porque ele cobre multidão de pecados. Esse é o tipo de amor com o qual nós devemos amar. O amor não esquece uma multidão de pecados. O amor não finge que ama. O amor não releva pecados. O amor não empurra pecados para debaixo do tapete. Não é assim. O amor supera uma multidão de pecados. É isso que o texto nos diz. O amor cobre, não no sentido de relevar. O amor supera o pecado. O amor é maior do que o pecado. Esse, irmãos, é o sentido de cobrir. O amor é capaz de redimir. O amor é capaz de perdoar pecados. E eu quero explicar mais sobre esse texto, irmãos, sobre o amor que está sendo abordado aqui, explicando e aplicando também esse texto. Porque o ato amoroso de cobrir pecados, o ato amoroso de perdoar, está em um tempo verbal que indica ação contínua. O que isso significa? Que o amor não cobre pecado só uma vez. O amor está constantemente cobrindo pecados. O amor não é praticado apenas em uma oportunidade, onde o pecado é ali coberto, e depois nós deixamos de amar. E o pecado volta a florescer. O amor está constantemente cobrindo pecados. É para amar constantemente uns aos outros, para que esse amor sempre cubra os pecados. Esse tipo de amor não cobre apenas alguns pecados. Não cobre alguns poucos pecados. Esse amor cobre multidão de pecados. É isso que o apóstolo Pedro diz aqui. Ele tem poder, o amor tem poder para neutralizar o poder do pecado no meio da comunidade cristã. O amor tem poder para paralisar o efeito destrutivo que o pecado causa no nosso meio. Porque o foco de Pedro aqui não é no amor de Deus por nós. Pedro está aplicando o amor de Deus aos relacionamentos interpessoais. Pedro está aplicando o amor de Deus aos relacionamentos entre os peregrinos. Em outras palavras, irmãos, nós somos chamados a amar pessoas difíceis. Nós somos chamados a amar pessoas difíceis. E sabe o lugar que é cheio de pessoas difíceis? É a igreja. A igreja é cheia de gente difícil. A igreja é cheia de pessoas difíceis. Você é uma delas. E o amor de Deus cobriu a sua multidão de pecados. O amor de Deus cobriu a minha multidão de pecados. Ele superou a nossa multidão de pecados. E esse amor que nós recebemos de Deus é o amor com o qual nós devemos amar uns aos outros. É o amor com o qual nós devemos amar os nossos irmãos. Porque o fim de todas as coisas está próximo. Nós precisamos aprender a amar. Aprender urgentemente. Veja, você tem que estar alerta, atento para uma vida espiritual saudável e começar imediatamente. Não é amanhã, é imediatamente. Não há tempo para você simplesmente amadurecer e então começar a servir. Você tem que começar agora. Mas o amor você pode aprender. O amor você precisa aprender a cada dia. Porque é com esse amor que nós vamos vencer o mundo. É com esse amor que nós vamos vencer o mundanismo que entra na igreja. O pecado que insiste em atrapalhar os nossos relacionamentos. O pecado que insiste em atrapalhar a nossa vida de discipulado. O nosso seguir a Cristo. Porque nós não vamos crescer na vida cristã
enquanto desentendimentos, picuinhas, ciúmes, grupinhos, panelinhas forem cultivados no meio da igreja. Quando as nossas preferências pessoais forem maiores do que o discipulado cristão. Nós não estamos aqui, irmãos, na igreja de Cristo, para impor os nossos gostos, as nossas preferências, o nosso estilo. Nós estamos aqui para obedecer a Cristo juntos. Todos nós somos igualmente discípulos de Cristo e todos nós precisamos fazer sacrifícios uns pelos outros. Todos nós precisamos negar a nós mesmos e o discipulado é ajudar uns aos outros a fazermos isso. Nós não fazemos isso sozinhos, nós fazemos isso uns com os outros. Nosso chamado aqui, irmãos, não é priorizar as pessoas com quem nós temos mais afinidade. É claro que nós teremos mais afinidade com alguns e com outros. Isso é normal. Mas no discipulado cristão, irmãos, não é a afinidade que impera. O que impera é a obediência a Cristo. Nós servimos ao lado de gente com quem nós não temos tanto contato. Nós servimos ao lado de gente com quem nós não temos tanta proximidade. E às vezes com quem nem nos identificamos tanto assim. No sentido de gostos, de estilo de vida, de idade. Porém, irmãos, isso não é a prioridade no reino de Deus. A prioridade não é o grupo. A prioridade não é a minha preferência. A prioridade é que Cristo seja formado no meu irmão. Essa é a nossa prioridade. É isso que nós estamos buscando aqui. E se você se esforçar um pouquinho, você vai acabar descobrindo que você tem muito mais em comum com seus irmãos do que você pensa. A começar pelo fato de que Cristo amou a ele e amou a você também. Isso é a coisa mais importante que alguém pode ter em comum com o outro. Os dois são amados por Jesus Cristo. Os dois foram resgatados por Jesus Cristo. Não tem coisa melhor do que isso, irmãos. O nosso discipulado aqui na nossa igreja, em pequenos grupos, não visa separar irmãos em grupos. A nossa visão não é essa. Visa fortalecer o acompanhamento mútuo. Nós queremos que amizades surjam, irmãos, é claro. Mas principalmente o que nós queremos é koinonia. É comunidade, é comunhão verdadeira. E comunidade se constrói amando. Se constrói com intencionalidade, com esforço. Meu irmão, se você é da Igreja Presbiteriana do Vale, ou se você deseja ser, você é chamado para amar cada membro deste corpo. Você não é chamado a ser amigo íntimo de cada membro desse corpo, mas você é chamado a amar, a servir e a ajudar esse irmão a crescer em Jesus Cristo. Independentemente do quanto você conhece, do quanto você confia, do quanto você espera dele. Nós somos chamados a fazer isso para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Nós somos chamados a viver esperando Cristo Jesus, praticando uma espiritualidade saudável em primeiro lugar, no versículo 7. No versículo 8, nós percebemos que esperar a Cristo também inclui amar os nossos irmãos intensamente. E, em último lugar, nós somos chamados a esperar a vinda de Cristo usando nossos dons espirituais. Versículos do 9 ao 11. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Apenas o 9 nesse momento, para que eu possa explicá-lo melhor. O padrão do amor, irmãos, que nós ouvimos agora, na comunidade cristã, é essencial para entender o que nós vamos aprender agora. Precisávamos entender esse padrão do amor. Pedro o explica, qual é o tipo de amor com o qual nós devemos nos amar, para então nos dizer como agir, o que fazer entre nós. E o versículo 9, que nós lemos agora, é um chamado para amar os estranhos. Para amar os estranhos a nós. Me permitam uma explicação para que você possa entender isso.
A palavra para hospitaleiros, irmãos, que Pedro usa aqui, preste atenção, filoxenoi. Filoxenoi. Agora vamos dividir em duas. Primeira parte, filo. Isso te lembra alguma coisa? O amor filos, o amor fraternal, o amor da Filadélfia. É o amor familiar, o amor de irmãos. Isso é o filo. E no final, xenoi. Isso parece com o que para você? Se for familiar, parece com aquela palavra xenofobia, que é justamente o medo do estranho, o medo do estrangeiro. O termo xenofobia surgiu disso, do xenos, do medo de quem é diferente, do medo do estrangeiro. Irmãos, filoxenos, juntando tudo isso aqui, naquele tempo, quando Pedro escreve isso aqui, irmãos, tinha um impacto cultural gigantesco para quem estava recebendo essa carta. Maior, talvez, do que para nós hoje. Tinha um peso cultural para essas pessoas. Eu vou explicar aqui o porquê. Eu preciso que você esteja aqui comigo atento para entender o que é que isso significa. Porque o estrangeiro, naquele tempo, era alguém que não tinha proteção legal, que não tinha proteção social. O estrangeiro, irmãos, era alguém muito vulnerável. Era alguém muito fragilizado socialmente. Você lembra aqui de Ruth, a moabita? Quando ela sai de Moabe e vai com Noemi para Belém, ela é uma viúva, que era uma classe social extremamente vulnerável, mas ela era uma viúva estrangeira, o que a tornava ainda mais vulnerável. Ela não tinha alguns direitos que os nativos tinham. E ao mesmo tempo, irmãos, receber um desconhecido em casa, receber um estrangeiro, era muito arriscado, porque esse estrangeiro poderia ser um assaltante, poderia ser alguém que queria fazer o mal. Lembre aqui da parábola do bom samaritano, contada por Jesus. Você lembra dela? Um mestre da lei pergunta: quem é o meu próximo? E então Jesus conta essa parábola para ensinar. E nessa parábola, um judeu descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó. E no meio da estrada ele é assaltado. Viajar era perigoso. E às vezes o viajante era alguém que assaltava. Esse viajante é assaltado e é violentado. Eles não levam apenas os bens dele, como ainda quebram ele. Fazem ele sangrar, deixam ele ferido, machucado. E então passa um fariseu, passa um levita, ninguém o ajuda, e quem o ajuda é quem? Um samaritano. Um estrangeiro, que era rival étnico dos judeus. Então veja, viajar era perigoso. Receber viajantes também era perigoso. Não era algo cultural, fácil para as pessoas. Mas o que é que Pedro diz aqui para fazer? Para ser hospitaleiro. Para amar o estrangeiro, filoxenoi. Filo, amor, xeno, estrangeiro. Ame o estrangeiro. Receba-o na sua casa. Receba essa pessoa que é diferente de você. E como? Sem murmuração. É isso que Pedro diz no verso 9. Cuidando delas, assim como o samaritano cuidou do judeu que estava ferido. O samaritano leva o judeu para uma hospedaria, passa uma noite lá cuidando de suas feridas e paga ao hospedeiro para que ele continue cuidando, pois ele precisava ir embora. E esse tipo de amor é o amor fraternal. Isso, irmãos, é que é hospitalidade cristã. Isso é hospitalidade cristã. Amar aquele que é diferente. Receber, acolher aquele que é estranho a nós. E eu vi esta semana um vídeo bem engraçado de um pastor famoso aqui na Paraíba. Ele é muito famoso, então eu não vou dizer o nome dele, porque está gravando aqui o vídeo, não vou dizer o nome dele. Mas ele é muito famoso. E esse vídeo dele é engraçado porque ele diz assim: eu não vou na casa de ninguém. Ele come na sua casa, eu como na minha. Cada um que coma na sua casa. Cada um que... Eu não vou na casa de ninguém ficar conversando A e B. Depois do culto, cada um vai para o seu lado. Mas é interessante, porque embora isso seja engraçado, irmãos,
Isso é a antítese do que a palavra de Deus diz. É o contrário do que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Porque Pedro está dizendo que os crentes devem ser hospitaleiros sem murmuração. E está lá o pastor reclamando de receber as pessoas. Murmurar é isso. É reclamar, é resmungar, é fazer com mau gosto, é fazer apenas por obrigação, fazer achando ruim. É o oposto do amor intenso do versículo anterior. É o oposto do amor fervente, do amor fervoroso. E naqueles tempos arriscados, naqueles tempos onde a segurança era muito maior, onde não tinha como olhar o perfil do Instagram de alguém para saber quem ele era, de onde ele estava vindo, Pedro diz, receba na sua casa, alimente-o, dê a ele onde comer e o que comer e onde dormir. Prepare a mesa, prepare a cama, prepare os travesseiros, para que eles possam descansar. Porque os peregrinos, irmãos, viviam viajando, eram estrangeiros em muitos lugares. E o lugar onde ele podia se sentir em casa era na casa de outro crente, era na casa de um irmão em Cristo, que embora nunca o tivesse visto, era da mesma família, da família da fé. E o sentido desse ensino, irmãos, continua nos versos 10 e 11. Essa aqui é uma das listas de dons espirituais do Novo Testamento, versículos 10 e 11. É claro que é uma lista curtinha, ele cita apenas 2 dons. É uma lista que não é exaustiva, ele busca exemplificar os dons espirituais. Mas Natan, presbiteriano, crê em dons espirituais? Crê sim, irmãos. Claro que crê. Nós não cremos em todos os dons espirituais. Dons revelacionais foram encerrados porque nós temos a Escritura, a palavra de Deus. Ninguém precisa dizer assim diz o Senhor, a não ser que esteja lendo a Bíblia, num texto que fala isso. Mas dons espirituais no meio do povo de Deus ainda atuam, ainda existem, e todos têm seus dons espirituais. É isso que o texto nos diz. Pedro pressupõe isso, porque ele diz que cada um deve servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Ele não diz, cada um sirva uns aos outros se vocês tiverem algum dom. Não, não. É conforme o dom que recebeu. Você tem um dom, então sirva conforme esse dom. Os crentes têm a missão, irmãos, de administrar bem a multiforme graça de Deus. Essa multiforme graça de Deus está aqui na minha frente, está aí do seu lado. São os dons que Deus derramou sobre nós. Deus escolheu pessoas diferentes. Deus escolheu pessoas com diferentes habilidades, com diferentes histórias de vida, maneiras de se expressar, estilos de vida. E é dessa forma que Ele quer nos usar. Pessoas diferentes, é isso mesmo. Aqui não é um clube social, aqui não é fã-clube, não é torcida organizada. Seria muito bom se todo mundo fosse torcedor do Flamengo. Mas não é o caso aqui. E eu tenho que aceitar os que não são. Fazer o quê? Isso faz parte da vida cristã. Eu preciso amar intensamente os torcedores do Vasco, do Palmeiras, do Fluminense. E isso faz parte. Nós somos chamados a esse tipo de sacrifício. Vamos fazer isso. Nós somos chamados a servir uns aos outros com esses dons. E ele usa 2 exemplos de dons espirituais. Dons de fala, de pregação, e dons de ação, dons de tarefas. Primeiro a pregação e o ensino. Aí no versículo 11, ele diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos de Deus são as revelações de Deus. Falar aqui, irmãos, não é falar casualmente. Não é uma conversa casual. Falar é falar em tom de ensino. Por isso, aqueles que pregam, aqueles que dão aulas, aqueles que ministram nos pequenos grupos, aqueles que ensinam as crianças, precisam falar de acordo com a palavra de Deus. Não falar de acordo com os seus pensamentos particulares, não falar de acordo com as suas próprias intenções, mas falar de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. É interessante, porque na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente escuta alguém chegar no púlpito e dizer, um dia, à noite, Deus me visitou de madrugada e me disse isso, isso e isso. Isso é bem comum de acontecer. E tudo bem, pode até ser verdade, mas Ele disse a você. Ele disse a você. Se Ele quer dizer ao povo de Deus, Ele vai dizer em sua palavra. Se Ele quer dizer ao povo de Deus, às suas ovelhas,
o pastor vai levar comida na boca delas. Aquele que fala, irmãos, não deve inventar o que falar. Ele só fala de acordo com a palavra de Deus. Ele fala de acordo com aquilo que Deus revelou. Nós devemos ter isso em mente toda vez que tivermos de falar a partir da palavra de Deus. É somente dela que deve partir o nosso ensino. Depois, irmãos, nós vemos o serviço. Pedro diz aqui, se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Servir, irmãos, é diaconei, de onde vem a palavra diácono. Quem serve deve fazer isso na força que Deus lhe dá. Porque quem serve a partir da própria força vai se frustrar. Quem serve a partir da própria força vai se cansar, vai murmurar, vai fazer de mau gosto, vai fazer reclamando. Meu Deus, pegou meu biscoito favorito na minha casa. O menino quer brincar com o brinquedo do meu filho, que eu dei a ele ontem de presente. Sujou meu carro, que eu lavei ontem. O irmão que eu dei carona na igreja. Servir com a nossa própria força nos faz ver as coisas de um modo negativo, em vez de entender o privilégio que é servir ao povo de Deus. Nós precisamos servir por isso na força de Deus. Porque quem serve na força de Deus, meu irmão, faz isso aqui que o versículo 11 encerra. Ele diz, para que em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Irmãos, não é à toa que Pedro encerra o seu argumento com uma doxologia, que é um texto de louvor a Deus. Ele faz isso, porque é isso que acontece quando nós servimos a Deus com a força dele, quando nós servimos os nossos irmãos com os nossos dons. O nosso Deus é glorificado. Cristo Jesus, aqui, que tem todo o domínio e toda a glória, é glorificado. Perceba que essa glorificação acontece nessa conexão que Pedro faz, quando nós servimos uns aos outros conforme o dom que recebemos. Por isso, irmãos, eu pergunto, quanto o exercício de nossa hospitalidade faz acepção de pessoas? O quanto que nós somos seletivos quanto aos irmãos da igreja com quem nós nos relacionamos, quanto aos irmãos da igreja que podem frequentar nossa casa, que podem participar da nossa vida. Se nós somos seletivos, se nós temos preferências, então algo precisa mudar, irmãos. Ou é o seletivo que precisa mudar e deixar de ser preconceituoso, ou então é o outro irmão que está causando tantos problemas que ninguém quer ter ele na casa dele. Seja lá qual dos dois você for, você precisa mudar se você for um deles, é claro. Mas de alguma forma, a gente precisa acabar com essa ideia de que a nossa casa é apenas lugar para os mais íntimos. No povo de Deus não é assim que funciona. A casa do crente é lugar de crente, é lugar de receber crente, e também é lugar de receber descrente. Porque quando Pedro diz que nós devemos receber o diferente e o estrangeiro, isso inclui também aqueles que ainda não creram em Jesus. Foi por meio da hospitalidade generosa que a professora universitária, militante feminista e lésbica, Rosária Butterfield, se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus. Porque ela se mudou sem saber para um novo lugar para ser vizinha de um pastor presbiteriano. Essa mulher detestava crente, e foi morar sem saber do lado de um pastor. Mas não bastava isso. O pastor e a esposa dele chamaram Rosária para um jantar na casa deles. E ela ficou aperreada. O que eu vou fazer na casa desse pastor? Eles vão tentar me converter. Ela foi, aceitou o convite, achando que eles iam empurrar a religião nela, goela abaixo. Mas em momento algum eles falaram de religião. Apenas falaram sobre coisas da vida, sobre ela mesma. Conversaram com ela sobre tudo, tratando-a como uma pessoa normal. E uma amizade foi surgindo a partir disso. Ao longo de vários e vários jantares, a própria Rosária começou a ficar curiosa acerca da fé que
que essa família tinha. Porque o que ela conhecia de fé cristã até então era algo distorcido, estranho. Era algo que a causava repulsa. Mas ao ser recebida tão amorosamente na casa dessa família, ela quis entender mais sobre quem era o Deus a quem eles serviam. E eles foram pregando o evangelho para ela porque ela quis ouvir o evangelho. Hoje, Rosária é a esposa de pastor, é a avó, e é uma conferencista famosa que conta essa história no seu livro O Evangelho e a Chave de Casa. Irmãos, receber pessoas em casa é um dom de Deus. Receber pessoas em casa é um privilégio. Isso não exige uma cerimônia, irmãos. Insira pessoas na sua rotina. Chame para janta. O que é que você janta? Cuscuz com ovo? Inhame com carne de charque? Faça só um pouquinho a mais e chame alguém para comer com você na sua casa. Não precisa preparar um jantar de restaurante, não. Vai tomar um cafezinho, convide alguém, insira o irmão na sua rotina. Não precisa reservar um novo tempo. Insira outras famílias dentro da sua família. Essa hospitalidade envolve o contexto da nossa igreja, irmãos. Porque algumas igrejas por aí têm grupo de recepção. Algumas pessoas que ficam na porta. E tudo bem, isso não é um problema, não tenho nada contra isso necessariamente. Mas o grupo de recepção da Igreja Presbiteriana do Vale está aqui na minha frente. Todos nós somos o grupo de recepção dessa igreja. Todos nós temos a missão de olhar para aqueles que estão chegando, de olhar para aqueles que estão nos visitando, de buscar contato com eles, de ter a iniciativa de acolher aqueles que nos visitam. Porque se nós formos indiferentes, nós vamos transmitir uma ideia estranha ao Evangelho de Cristo. Deus é indiferente com a gente? Deus é indiferente conosco? Deus nos amou intensamente. Deus nos amou com muito amor e é assim que nós devemos receber quem chega aqui, mesmo que nós ainda não o conheçamos tanto. Da mesma forma, irmãos, quem chega na nossa igreja também precisa estar aberto a ser recebido. Precisa estar aberto a ser intencional. Precisa dizer, eu quero conhecer vocês. Eu quero caminhar com vocês. Eu quero fazer parte desse grupo de pecadores, como eu também sou um pecador. Eu quero seguir a Cristo com vocês. A nossa dificuldade, irmãos, com a hospitalidade existe porque nos falta amor intenso e nos sobra murmuração. Essa é a nossa dificuldade. Nós temos uma tendência natural, do nosso pecado mesmo, de criar panelinhas, mas já passou da hora de acabar com isso, de superar isso, de agirmos como adultos, de entender, irmãos, que Deus abriu a porta da casa dele e recebeu os estranhos, que éramos eu e você. Ele recebeu os estrangeiros, os filhos da ira, na sua casa. E nos recebeu para nos resgatar, para nos redimir, para nos perdoar, para nos tratar como filhos amados. Ele preparou um quarto de hóspedes para a gente. Ele preparou moradas na sua mansão. Nós precisamos fazer isso com aqueles que são estranhos a nós. Mas não com nossa própria força. Nós fazemos isso com a força que Deus dá. Se você anda birrento com a igreja, como criança, feito menino criado por vó, reveja isso urgentemente. Deixe de pantim, como dizia minha mãe. Não diz ainda, ela não diz para mim mais não, que eu já deixei. Mas ela dizia, eu via muito isso. Nós precisamos nos envolver com a igreja, irmãos. Mas não com base na nossa própria força. É na força de Deus que nós servimos. Pela nossa própria força não vai dar para amar a igreja, não. Não vai dar. Nem tente. Você vai se frustrar, vai se cansar e depois vai sair dizendo que nenhuma igreja presta. É igual todo mundo sai da igreja, é assim. Todo mundo sai da igreja, não quer igreja nenhuma, sai dizendo nenhuma igreja presta, não tem crente, ninguém é bom, igreja é uma mentira, é tudo hipocrisia, é sempre assim. Porque tentou na própria força. É na força de Deus que nós amamos a igreja. É verdade. Na igreja tem cada um, meu irmão, que tira você do sério. É verdade. Mas até Deus o recebeu. Por que eu não vou fazê-lo? Se até Deus é paciente comigo, que dou tanto trabalho, por que eu não vou ser com meu irmão que também dá trabalho?
A igreja é assim, meu irmão, é uma reunião de pecadores. Gente capaz de arrancar a cabeça um dos outros, às vezes. Não vai dizer que você nunca pensou nisso, não. Se você tem uns 10 anos de igreja aí, eu tenho certeza que você já pensou em arrancar a cabeça de alguém. E isso faz parte, às vezes é isso que a gente sente mesmo, mas é uma família de gente que foi lavada pelo sangue de Cristo. E que precisa aprender a viver em comunhão. Nós precisamos aprender a peregrinar. E a peregrinar juntos. Deixa para lá a velha roupa. Deixa para lá o estilo do mundo. Porque esse negócio de ficar murmurando uns para os outros, de ficar reclamando da igreja, de ficar reclamando das pessoas, de fechar a porta da casa, isso é coisa do mundo. O mundo fecha a porta para a gente. Nós não podemos fazer isso entre nós. Nós não podemos ignorar uns aos outros. Então, meu irmão, receba a força do Senhor para servir a igreja, da qual você faz parte. Serviço não falta aqui, viu? A gente precisa de gente para servir aqui. Na mídia, na música, nos pequenos grupos, com as crianças, com o evangelismo e muitas outras coisas. O que você sabe fazer? Você cozinha, você lava, você desenha, você pinta, você cria, você organiza, você orienta, você ensina. Tem espaço para você, tem espaço para você servir. Eu não sei o que é que você sabe fazer, mas faça com a gente. Faça do nosso lado. Conte com seus irmãos para fazerem isso com você, para encorajarem você. E se às vezes eles falharem em te encorajar, lembre-se, faça na força do Senhor. Não faça esperando os aplausos. Não faça esperando um reconhecimento. Não faça esperando o elogio. Ele vai vir. Ele vai vir muitas vezes. Nós devemos elogiar uns aos outros, sim. Nós devemos reconhecer o dom que o nosso irmão tem, sim, e parabenizá-los. Mas nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre a gente lembra. Nem sempre, às vezes, a gente é generoso o suficiente. E quando ninguém for, lembre-se, você trabalha na força de Deus. Você trabalha na força que Deus te dá. Deus te dá força para isso. E aqui vai o encorajamento a todos que têm servido ao Senhor aqui. Ao servir com a força que Deus dá, Ele é glorificado. Ele é glorificado por meio de Cristo Jesus. E a finalidade do serviço, a finalidade daquilo que nós fazemos aqui, de cada pequeno detalhe que nós fazemos aqui, não é a nossa glória, não é a glória da igreja, não é a glória da Igreja Presbiteriana do Vale, é a glória de Cristo Jesus. Essa é a nossa finalidade, porque é Ele que tem todo o domínio e glória para sempre, segundo o apóstolo Pedro escreveu. Cristo recebeu todo o domínio e toda a glória eternamente, e é a Ele que nós servimos. É a Ele que nós servimos. Que nós não sejamos encontrados inúteis, mas que sejamos encontrados como servos bons e fiéis, que administraram bem a multiforme graça de Deus, que serviram a Ele com devoção, com determinação e com alegria, irmãos. Porque Cristo nos salvou, porque o Cordeiro venceu e nós vamos segui-lo. É isso que nós vamos fazer. Na história do time de rugby, o Old Christians Club, do avião que caiu, nós vemos jovens que perderam tudo, menos uns aos outros. Eles estavam juntos. E eles entenderam que quando o fim parece estar perto, não há tempo para perder com egoísmo, com fofoca. Só há tempo para servir a Deus com aquilo que se tem. Só há tempo para servir uns aos outros com aquilo que se tem. Se aqueles homens que não tinham a promessa de vida eterna puderam servir uns aos outros até que o resgate chegasse, quanto mais nós, irmãos, a igreja, que temos a força de Deus e a certeza de que Cristo vai voltar e nos vai dar a recompensa que nós tanto esperamos. Louvemos a Ele então por isso. Feche seus olhos, responda a Ele em oração enquanto nós nos preparamos para cantar mais uma vez ao nosso Deus.